Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí pessoal no 36º vídeo, aonde nós estamos falando da Bíblia Sagrada. Como surgiu, de onde veio? Estamos no 36º vídeo e chegamos no Brasil. Como o cristianismo chegou no Brasil? Como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, chegou no Brasil? Estamos no ano de 1500, aonde Dom Pedro, onde Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil e Cristóvão Colombo descobre as Américas. Estamos em 1500 e chegando aí no estabelecimento da Igreja Católica no Brasil, Foi Inácio de Loyola em 1554, foi sancionada pelo Papa terceiro, João Paulo III. E em 1549 foi enviados os primeiros jesuítas para realizar missas e para combater o cristianismo, os cristãos protestantes, e já estava espalhado pela América e também chegou até ao Brasil. E em 1557 os cristãos protestantes tentam estabelecer no Brasil. Em 1555 chegou no Brasil uma expedição comandada pelo francês Nicolas de Villelagon, vice-almirante da Grã-Bretanha. Esse almirante, em 1557, Villelagon mandou cartas a João Calvino em Genebra, pedindo a João Calvino e enviasse ao Brasil missionários reformados, Esses missionários viram seus trabalhos florescer no Brasil, onde eles tiveram sua primeira ceia do Senhor. Nesse tempo se inicia a tentativa de implantar o protestantismo no Brasil, para combater os ensinos católicos romanos. Mas assim como os reformadores tiveram oposições e dificuldades na Europa, no Brasil não foi também diferente, Houve muita perseguição e morte. O ex-frade e era papista, Jean Quetaque, zombando e criticando os procedimentos protestantes que estavam tentando se estabelecer no Rio de Janeiro, e seus costumes e ritos eram diferentes do catolicismo romano. O protestantismo, quem era protestante, cristão protestante, os costumes deles, a forma deles realizar os cultos, era diferente do catolicismo, do apostólico romano. Então eles zombavam do cristianismo, eles zombavam dos cristãos protestantes e não aceitavam a doutrina apostólica romana. Então eles zombavam, e a zombaria, zombava e criticava. A crítica do papista o vice-almirante Nicolas de Villelagon, toma partido a favor do papista e se alia com o papista Jean Quetaque, Esse Jean Quetaque, ele conquista o Nicolas de Villelagon e era a favor do cristianismo, do protestantismo. E quando ele se alia ao papista Jean Quetaque, aí ficou mais difícil para os reformadores, os protestantes. Então Villelagon passou a ser conhecido como o Caim das Américas, com sua traição, porque ele era a favor do cristianismo, ele era a favor do protestantismo no Brasil, ele era a favor, e dos que vieram através de Calvino para estabelecer o protestantismo no Brasil. Então este Villelagon passou a ser conhecido como um Caim das Américas, com sua traição. Os cristãos protestantes passou a ser perseguidos e mortos. Está vendo a dificuldade? Está vendo a dificuldade que eles tiveram? E quando eles são perseguidos e mortos, no século 17, a Igreja Reformada holandesa se estabelece no Brasil, em Pernambuco.
E em 1630, o Maurício de Nassau, e ao seu convite, chegou ao Brasil em 1637 8 missionários, o qual fundaram a igreja em Olinda, Paraíba e no Ceará. Então, estabeleceram uma igreja, né? O Maurício de Nassau, e ao seu convite chegou ao Brasil em 1637 8 missionários, o qual fundaram as igrejas em Olinda, Paraíba e também em Ceará. A igreja protestante cresceu e muitos foram mortos, torturados e perseguidos pela oposição. Assim tiveram dificuldade nas Américas, foram perseguidos e mortos e não aceitaram a doutrina apostólica romana, a doutrina dos papas. No Brasil também não foram diferentes. Morreu muita gente também, sendo perseguido porque não aceitava a doutrina apostólica romana. E em 1654, muitos tiveram que fugir do Brasil e a perseguição era grande. A Inquisição papal perseguiu, matou e torturou, até queimou pessoas vivas em fogueira por causa da sua fé. Os cultos nas casas eram proibidos. Aí no século XIX, com os tratados comerciais da Inglaterra e outros países como o Brasil, aí em 1824, o tratado por Dom Pedro I dá liberdade aos cristãos protestantes em vir ao Brasil, e o protestantismo no Brasil é estabelecido com muita luta e derramamento de sangue. Nós vemos, né, essas ruas aí com nomes, né, e a gente nem entende o porquê. Um exemplo é, né, avenidas, bairros e nomes bem como os Bandeirantes, né, Avenida dos Bandeirantes, e nós desconhecemos a sua origem. Por que tem esses nomes, né? Pois é, muitos foram pessoas que lutaram, foram pessoas que perseguiram, né? Foram pessoas que mataram. O protestantismo, ele é estabelecido no Brasil através dos tratados de Dom Pedro I, né? Com demais países. Na comercializações, lá para o século XIX, os tratados comerciais da Inglaterra e outros países como o Brasil, aonde forma uma rota comercial. E através dessas rotas comercial é que abre uma porta para o cristianismo, o protestantismo no Brasil crescer e se espalhar. E em 1824, o tratado por Dom Pedro I dá liberdade aos cristãos protestantes em vir ao Brasil. E o protestantismo no Brasil é estabelecido com muita luta e muito derramamento de sangue. No século XIX, nós temos a implantação das igrejas protestantes no Brasil. E dessas igrejas surgiram todas as igrejas que vimos no dia de hoje, né? Igreja anglicana, igreja metodista, né? Igreja anglicana em 1819, no Rio de Janeiro. A igreja metodista em 1836, no Rio de Janeiro. A igreja luterana em 1845, em Minas Gerais. A igreja congregacional em 1855, no Rio de Janeiro. A igreja presbiteriana em 1859, no Rio de Janeiro. A igreja batista em 1881, em Salvador. A igreja episcopal em 1890, em Porto Alegre. A igreja Assembleia de Deus em 1910, no Pará. E aí foi só crescendo e surgindo as igrejas no Brasil. Deus abençoe a sua vida. E vamos aí para mais um vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.